Sejam muito bem-vindas, cada um de vocês. Eu estou muito feliz de estar aqui hoje. Nós sabemos como que o inimigo está lutando contra os casamentos. Por quê? Nós vamos entender um pouquinho no decorrer desse desafio. Cada dia nós vamos meditar num texto da palavra e eu quero falar um pouquinho sobre isso. O inimigo, ele luta, por quê? O casamento é a base da família. E quando o diabo consegue destruir um casamento, ele destrói o resto da família. Então, por que o inimigo ele investe tão pesado? Por quê? Porque ele sabe disso. E o casamento, ele é considerado como Cristo e a igreja, assim é o casamento. É o apóstolo Paulo que diz isso. Mas eu creio que o Senhor ele está levantando mulheres com coragem. E muitas mulheres podem falar assim: ah, mas só eu vou orar pelo meu casamento e o meu marido. Lindona, o Senhor chamou você, o Senhor te convidou a estar aqui orando. No decorrer dessa caminhada, desse desafio de 31 dias, eu tenho certeza que o Espírito Santo vai falar no seu coração. Eu sei que tem muita mulher que está aqui comigo, que talvez você está apostando a sua última ficha no seu casamento. É esse desafio de oração, porque é isso que o Espírito Santo falou no meu coração. Eu sei que tem mulheres que talvez colocou a sua expectativa nesse desafio. Já quero dizer para você o seguinte: não coloque a sua expectativa em pessoas, nem em projetos, mas coloque sua expectativa no Senhor. É claro que Deus usa os seus meios, Ele tem as suas ferramentas para trabalhar. E eu tenho certeza que se você recebeu o convite para participar desse desafio, é porque o Espírito Santo te direcionou. E eu tenho certeza que nesses 31 dias Ele vai fazer algo novo. Ele vai fazer algo diferente. Primeiro na sua vida, porque é você que está participando aqui. E depois, Ele vai fazer na vida do seu marido também. Mas pode ter certeza que nada que nós fazemos para o Senhor é em vão. A Bíblia diz assim que o nosso trabalho não é vão no Senhor. Por isso que nós temos que semear no Espírito. O apóstolo Paulo fala que aquele que semeia no Espírito, colherá no Espírito. Mas aquele que semeia na carne, colherá corrupção. Porque a carne está corrompida. Então, por isso que nós precisamos estar com certeza no nosso coração. Você que está aqui comigo hoje, agora, você está começando esse primeiro dia do desafio de 31 dias de oração pelo seu casamento. Não coloque sua expectativa em você, não coloque sua expectativa em mim, não coloque sua expectativa no seu esposo, mas coloque tudo diante do Senhor. Lance sobre o Senhor a sua ansiedade, porque Ele tem cuidado de você. Talvez tem mulheres aqui agora que vai orar junto comigo pelo casamento. Mulheres que talvez o marido saiu, ela não sabe nem aonde que ele está, nem com quem está, para onde foi. Talvez algumas que estão aqui sabem que talvez o marido está em um bar, talvez o marido está numa boca de fumo, talvez ele está numa casa de jogos, talvez você tem suspeita até que ele esteja com uma amante. Deixa eu falar uma coisa para você aqui hoje. Você não está aqui em vão, para começar. E você está aqui porque o Espírito Santo te convidou, porque Ele pode transformar. Talvez você está com um marido doente em casa. Talvez você está com um marido desempregado. Talvez você está com um marido que está em depressão, um marido que está desviado da presença do Senhor, ou talvez um marido que está na igreja, mas está com a visão deturpada, ou talvez ele está desanimado, talvez sofreu alguma coisa dentro da igreja, ou talvez é um homem de Deus que está caminhando e você está aqui orando. Glória a Deus por isso. Eu sei que aqui, se eu perguntar, tem muitos tipos de casamento aqui. Tem pessoas, tem mulheres aqui de diferentes estados, diferentes nações, mulheres de diferentes situações. Mas o Senhor, Ele vai ouvir a oração sincera de cada uma que estiver aqui. Então simplesmente creia. Não coloque sua expectativa em mim, como eu já falei aqui, porque eu também vou orar pelo meu casamento. Eu também vou orar para que o Senhor continue abençoando a minha vida, a vida do meu marido, e que Ele faça aquilo que for da vontade dEle. Mas eu tenho certeza, como já tem uma lindona falando aqui, que o casamento está por um fio. Olha, se creres, verás a glória de Deus. É isso que o Senhor disse para Maria, não foi? Ele disse para Marta e Maria.
Se creres, verás a glória de Deus. Só que a diferença é que cada uma delas responderam de uma maneira diferente. Marta cria de uma maneira, Maria cria de outra maneira. Então, cada uma de nós temos uma resposta para dar para Deus. Qual é a resposta que você vai dar para o Senhor hoje? Não é responsabilidade sua salvar seu marido. Não é. Você pode sim incentivá-lo, você pode orar por ele, você pode ser ferramenta de Deus, você pode ser um instrumento de Deus na vida do seu marido? Pode. Mas não é responsabilidade sua salvá-lo. Sua responsabilidade é ser esposa. Essa é sua responsabilidade. Fazer aquilo que a Bíblia diz que você tem que fazer. Ser esposa. Agora, quem vai convencê-lo do pecado, do juízo e da justiça é o Espírito Santo. Então, eu quero começar o texto lendo um versículo. A cada dia nós vamos ler um versículo de Provérbios. E nós vamos ler Provérbios capítulo 1 e versículo 7, que diz assim: o temor do Senhor é o princípio do conhecimento, mas os tolos desprezam a sabedoria e a disciplina. O temor do Senhor é o princípio do conhecimento. E o motivo de oração de hoje é para que o Senhor traga temor no nosso coração. No nosso coração como esposa e no coração do nosso esposo. O Espírito Santo, ele falou isso ao meu coração. Que a igreja do Senhor, os filhos de Deus, eles precisam ter temor. Tem muitas pessoas que perderam temor. Por isso que o casamento está sendo tão banalizado. Por isso que o casamento hoje em dia, ele perdeu-se o valor para muitas pessoas. Tem muita gente que talvez você mandou o convite para começar esse desafio de oração. Talvez essa pessoa falou para você assim: eu orar pelo meu casamento? Eu não vou orar mais, eu já orei, já fiz campanha. Mas, deixa eu falar algo aqui. Tem muita gente que quer barganhar com Deus. Tem pessoas que vão até Deus como do mesmo jeito que vão à casa lotérica fazer uma aposta. Do mesmo jeito que eles fazem uma aposta em algo, eles querem fazer campanhas e desafios e propósito de oração, de jejum, de monte, de não sei o quê, com a intenção de eu vou dar tanto para ganhar tanto de volta. E não é assim. Não é assim. Quando nós vamos diante do Senhor, nós temos que ir com temor. Porque é com temor que nós entendemos que todo o controle está nas mãos do Senhor. Tudo pertence a Ele. Inclusive a nossa vida, a vida do nosso esposo, o nosso casamento. Tudo é do Senhor. É por isso que não é minha responsabilidade, não é sua responsabilidade salvar o seu marido, mas é nossa responsabilidade cumprir o nosso papel de esposa, cumprir a nossa função. Se eles estão ou não cumprindo a função deles, não é problema nosso, é problema deles com Deus. Cabe a nós orarmos, jejuarmos e fazer aquilo que está escrito na palavra para nós fazermos. O trabalho pesado é com Deus. O nosso papel é orar. O de Deus é Ele fazer aquilo que Ele achar melhor. Então eu sei que Deus vai salvar maridos nesse desafio. Eu sei que vai. Eu sei que Deus vai reposicionar homens e mulheres aqui. Eu sei, eu tenho certeza. Eu creio nisso. Porque o Senhor, Ele tem testificado no nosso coração isso. Ele diz assim, olha, tudo que pedires em oração, crendo recebereis. E se nós crermos, é que nós vamos receber. Mas não adianta eu me chegar diante do Senhor sem temor. Porque eu tenho que ter isso no meu coração, que Deus não é meu servo. Deus não vai fazer algo porque, ai, tadinha, tá fazendo um desafio de 31 dias, então eu vou fazer. Não. Nós temos que nos achegar com temor diante do Senhor e pedir a Ele com temor e dizer para Ele aquilo que o nosso coração deseja.
Mas se aquilo que o nosso coração deseja estiver desalinhado com a vontade de Deus, Ele vai alinhar. Mas para isso nós precisamos ter o quê? Temor. Então o motivo de oração de hoje é: nós vamos pedir ao Senhor que nos dê temor. Temor para quando nós olharmos para o nosso marido, nós enxergarmos nele, primeiro lugar, um filho de Deus. Talvez tem muita mulher que começa desafio de oração, propósito, e faz e não vê resultado. Sabe por quê? Porque vai diante de Deus sem temor. Vai diante de Deus como alguém que tem autoridade, como alguém que tem poder e fala: Deus, eu estou fazendo, mas se o Senhor não fizer, vai acontecer isso e aquilo. Não, lindona. Vai diante do Senhor com temor, entendendo que Ele é o seu pai e é pai do seu marido também. Do mesmo jeito que eu sou filha, meu marido também é. Do mesmo jeito que você é filha de Deus, o seu marido também é. Então, quando nós entendemos isso, nós não começamos o desafio como: eu vou apostar minha última ficha nesse casamento, porque se não der certo eu vou me separar. Não começa dessa maneira. Não começa assim. Por mais que o seu casamento esteja por um fio, por mais que a situação esteja aparentemente um caos, por mais que você já esteja até separada, talvez seu marido já até foi embora de casa, não comece um desafio diante de Deus, de oração, desafiando a Deus. Desafie-se a você mesmo. Não desafie a Deus, porque ninguém desafia Deus. Eu vejo muita gente falando isso. Eu vou fazer um desafio e eu vou colocar Deus à prova. Cuidado com essas expressões. Cuidado, porque ninguém desafia Deus. De Deus ninguém zomba. E talvez você ouviu alguém falar, está replicando esta frase: chega diante do Senhor com temor, porque o temor do Senhor é o princípio do conhecimento, mas os tolos desprezam a sabedoria e a disciplina. Quem são os tolos? Os tolos que desprezam a sabedoria e o conhecimento são essas pessoas que acham que pode se achegar diante de Deus como alguém que chega numa lanchonete para pedir um lanche. Não, lindona. Nós somos filhas e vamos chegar diante do Senhor com temor no nosso coração e falar: Pai, eu me rendo. Chegar diante do Senhor como alguém que entendeu o seu lugar aqui nessa terra, como alguém que entende que Deus é soberano e poderoso acima de todas as coisas. Porque nosso orgulho, muitas vezes, ou na maioria delas, em todas as vezes, nosso orgulho quer falar mais alto. O nosso orgulho quer falar: você tem razão. É o que o mundo está pregando por aí. Se não deu certo, separa. Não precisa ficar pagando preço de oração, fazendo jejum, para quem não quer nada com Deus. Eu e você não temos o direito de julgar. Se Deus quiser, querida, Ele vai fazer. Se Deus quiser, Ele faz. Mas se achegue diante do Senhor com temor. Chegue diante do Senhor com temor, com temor. Se entregue como filha. Entenda isso. Comece a entender que existe um Deus que é soberano e poderoso. E toda aquela que chega diante dele, ele não lança fora, ele não despreza a oração de um justo. Então se achegue diante do Senhor com temor. Se achegue diante do Senhor com temor. E nós vamos começar a orar agora, em nome de Jesus. Então, se você chegou até aqui com mágoa no seu coração, se você chegou até aqui com ar de superioridade, eu vou tentar a última vez, porque se não for assim, quebra isso em nome de Jesus. Chega diante do Senhor com temor e fala: Pai, eu vou me prostrar agora diante do Senhor.
Deus, porque a minha vontade é essa e essa, mas eu quero saber a vontade do Senhor. Eu estou me achegando diante de Ti com temor, porque eu quero que o Senhor alinhe a minha vontade à Sua vontade. Peça ao Espírito Santo, coloca temor, Pai. Oh, Espírito Santo, em nome de Jesus, Senhor. Deus, a Sua palavra, Pai, a Sua palavra nos diz que o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. O temor do Senhor é o princípio do conhecimento. Oh, Espírito Santo, é no nome de Jesus que nós oramos agora nesse momento. Senhor, tem várias mulheres aqui, Deus, que chegaram nesse lugar, que chegaram a esse momento. Ó Deus, muitas estão com o coração ferido, magoado, coração machucado. Quantas, ó Deus, já não sabem mais o que fazer? Quantas, ó Pai, foram aconselhadas de maneira errada? Quantas não buscaram a Sua palavra? Quantas mulheres estão aqui, Deus, que quem sabe chegaram, ó Pai, sem entender até por que estão aqui hoje. Mas eu sei que o Teu Espírito Santo, é que nos direciona, é o Teu Espírito Santo, Pai. Então, Deus, nós chegamos diante do Senhor com temor, porque entendemos que tudo está no Teu controle, tudo está, Pai, debaixo das Tuas mãos. O Senhor não perdeu o controle de nada. Ah, Deus, esta mulher, Senhor, que sofre, essa mulher que está chorando, que está sofrendo, Deus, mas está com tanta mágoa no coração, que está com tanta raiva, que ela não está entendendo que o Senhor tem o melhor para ela. Então, Pai, coloca temor no nosso coração. Coloca temor, Jesus, temor no nosso coração para entendermos que o Senhor é soberano. Coloca temor no coração dos maridos. Ah, Deus, quantos homens estão, Senhor, brincando com a Sua palavra. Quantos homens estão brincando com suas filhas, Deus. Quantos homens, Senhor, não tem entendimento. Quantos homens perderam o temor do Senhor. Estão levando o casamento de qualquer maneira. Estão, Senhor, brincando com o sentimento dessa mulher. Ah, Deus, o temor do Senhor é o princípio do conhecimento. Senhor, nós queremos, ó Pai, nos achegar a Ti com temor. E assim, Senhor, assim como Abigail foi uma mulher que entendeu, ó Pai, o princípio da honra, que ela precisava honrar o marido, mesmo que ele não estava, Senhor, merecendo, porque ela entendeu que honra não é por merecimento, é por direito. Deus, o Senhor resolveu a situação de Abigail. Aquele homem, Deus, aquele homem não quis se arrepender e o Senhor o matou. Eu sei, Deus, que tem muitos homens que o coração tá duro, o coração tá como uma pedra. Mas a Sua palavra diz, ó Deus, a Sua palavra diz que o Senhor é como um martelo que esmiuça a pedra. E nós cremos nisso, Senhor. Deus, eu creio que como o Senhor fez na vida de tantos homens, o Senhor transformou. Deus, assim também nós oramos nesta noite. Oramos, ó Deus, porque entendemos que o casamento é a base da família. Entendemos que o inimigo tem se levantado com grande fúria. E quantas pessoas, inclusive, Pai, muitos que estão dentro das igrejas, perderam, Senhor, o temor do Senhor. Quantos, meu Deus, banalizaram o casamento, já não tem mais temor. E com isso tem ensinado, Senhor, tem ensinado as pessoas. Mas nós estamos aqui entendendo que a Sua palavra diz que o casamento digno de honra sobre todos é o matrimônio, digno de honra sobre todos é o casamento. E o Senhor é aquele, Pai, o Senhor é aquele que diz também na Sua palavra, através do apóstolo Paulo, que como Cristo e a igreja, assim é o marido e a esposa. Pai, eu sei, Senhor, que o casamento é a parte, Senhor, que o inimigo tem lutado, investido, trazendo adultério, trazendo prostituição, trazendo brigas, contendas.
Ah, Senhor, em nome de Jesus, Pai, a sua palavra, ela nos diz que tudo que pedimos em oração, crendo, nós receberemos e nós cremos. Senhor, eu sei que o Senhor sonda corações aqui nesta noite. O Senhor está sondando corações aqui. Eu creio que o Senhor está sondando corações. Tem mulheres, ó Pai, que estão aqui com temor diante do Senhor. Ah, Pai, e eu sei que esse temor, ele vai trazer sabedoria. Esse temor vai trazer conhecimento para essa mulher. Essa mulher, Deus, que não sabe mais o que fazer, mas ela chegou no lugar certo, que é diante do Senhor, e ela está agora de joelhos, ela está agora com as mãos estendidas, ela está agora pedindo ao Senhor sabedoria, porque ela entendeu que o Senhor é soberano, que o Senhor é poderoso. Então, Pai, nós oramos. Senhor, visita os maridos. Visita, Senhor, os maridos. Ah, Jesus, eu sei, Pai, eu sei que o Senhor está trabalhando, e é por isso que nós cremos e entregamos nas tuas mãos. Senhor, esse propósito, esse desafio de oração nasceu no teu coração, porque o Senhor ouve a oração daquele que ora, o Senhor ouve a oração daquele que busca. Sim, Senhor, e com temor nós nos apresentamos diante do Senhor. Apresentamos esse primeiro dia do desafio. Eu sei, Senhor, eu sei como será um grande desafio, mas sabemos que o Senhor nos dará vitória. Então, Pai, em nome de Jesus, coloca temor no coração desta mulher e desse homem. Temor, Jesus, temor. Talvez essa mulher e esse homem não estavam enxergando o casamento da maneira que ele é. Da maneira que ele é, Pai. Assim como o Senhor vê. Então coloca temor no nosso coração, para que venhamos enxergar o casamento da maneira que o Senhor enxerga, da maneira que o Senhor vê. Porque o inimigo, Senhor, ele tem colocado sofismas, ele tem colocado tantas ideologias para desfazer aquilo que o Senhor fez em relação ao casamento. Para não colocar o casamento no lugar que o Senhor colocou. Então, Pai, em nome de Jesus nós oramos, porque aqui tem mulheres guerreiras de oração, aqui tem mulheres corajosas, mulheres que estão orando, mulheres que estão buscando ao Senhor pelo casamento, porque elas creem que o casamento é uma instituição que o Senhor criou, que o Senhor fez. Então, Pai, nós oramos e entregamos esse primeiro dia nas tuas mãos, sabendo que o Senhor está ouvindo cada oração, cada pedido, cada choro, o Senhor está contemplando, o Senhor está vendo, Pai, cada palavra que está sendo dita, o Senhor está contemplando cada mulher, ó Deus, que está orando agora, o Senhor está contemplando. Então, Senhor, em nome de Jesus, Pai, que venhamos olhar para o nosso marido, que venhamos enxergar o nosso casamento com o temor do Senhor, porque é o temor do Senhor que trará sabedoria, conhecimento e entendimento para nós. Sim, Pai, como esposas, nós abençoamos os nossos maridos com a bênção do Senhor, porque cremos que o Senhor fará aquilo que está no seu coração. Em o nome de Jesus, assim nós cremos. Eu creio. E se você crê, liga agora esta oração com a minha, porque a palavra do Senhor diz que deu à igreja o poder daquilo que é ligado na terra será ligado no céu. Eu creio, e se você crê também, coloca um amém aí em nome de Jesus. Em nome de Jesus, eu creio. E entrego ao Senhor esses momentos de oração. Aleluia. Glórias ao Senhor. Oh, Deus maravilhoso. Aleluia. Temor no nosso coração. Em nome de Jesus. Muitas vezes nós achamos que temer é ter medo. Na verdade, temor é reverência. Temor é você entender
que alguém tem mais autoridade que você, e quando nós chegamos diante do Senhor com temor, nós entendemos que toda autoridade está diante dele. Toda autoridade foi entregue a ele, somente a ele. Toda autoridade. Então, temer ao Senhor é saber que aquilo que eu não controlo, ele tem o controle de tudo. Você crê nisso? Eu creio. Eu creio que ele está cuidando. Se você fez essa oração comigo com o coração cheio de temor, com sinceridade diante de Deus, você pode ter certeza. Você pode ter certeza que o Senhor fará aquilo que estiver no coração dele para o seu casamento. Como eu falei aqui no início, tem muita mulher aqui que está fazendo esse desafio como a última chance que você vai dar. Muda esse pensamento. Fala, Senhor, eu dou a minha razão para o Senhor. Eu entrego nas suas mãos. Faz o que o Senhor quiser. Faz o que o Senhor achar melhor. E o temor trará sabedoria, conhecimento e entendimento para você tomar a direção sábia. Eu sei que, infelizmente, tem muitos maridos que não vão se dobrar diante do Senhor. Só que nós não podemos apontar. Eu não sei se é o meu, se é o seu. Não sei. Nossa função é orar. Deixa Deus fazer o trabalho dele. Deixa Deus fazer. Como nós temos vários exemplos na palavra de homens que o Senhor quebrou, como o apóstolo Paulo. Deus quebrou ele no meio, vamos dizer assim. E olha o homem que ele se tornou depois da sua conversão. Como o apóstolo Pedro, que também foi transformado. Então, simplesmente creia e tenha temor que o Senhor, ele pode fazer o que ele quiser, porque ele é soberano. Amém? Então, que o Senhor Jesus abençoe vocês. Até amanhã. Eu espero vocês aqui para nós orarmos, tá bom? Convida mais uma amiga para estar aqui com você e nós vamos orar juntas em nome de Jesus. Deus abençoe cada um de vocês. Fique na paz. Até amanhã. Beijo.